E aí, eu sou Saor Lucena, instrutor do software bíblico Logos, e eu quero falar com você hoje sobre como você pode usar o Logos para fazer um passo a passo inteligente, dinâmico, conectando as ferramentas que o Logos tem para ajudar você a alcançar cada um de seus objetivos. O nome desse passo a passo é o fluxo de trabalho. E talvez você já conheça o fluxo de trabalho, inclusive já fizemos vídeos sobre ele aqui. Mas o que nós ainda não mostramos é como você pode criar o seu próprio fluxo. Você tem como criar o seu próprio passo a passo personalizado com as ferramentas que você acha mais úteis para a execução de cada um deles. Então vamos aqui à tela do Logos para que eu lhe mostre como é que nós fazemos isso. Para criar o seu próprio fluxo de trabalho, você deve vir aqui nas ferramentas e então pesquisar aqui por editor de fluxo de trabalho. Clicando aqui, ele já vai aparecer dessa maneira para você, lhe dando as opções de escolher qual é o título desse fluxo. Então vamos colocar aqui passo a passo personalizado. Ok, vamos deixar assim, sem criatividade por enquanto, mas vamos aqui olhar para as opções. Cada uma dessas opções se foca em um tipo de estrutura para o seu fluxo de trabalho. Você tem que escolher qual é o objetivo principal desse fluxo. É para que você estude uma palavra bíblica? É para que você estude uma pessoa das Escrituras? Uma passagem bíblica, uma referência bíblica, um tópico? A depender de qual dessas opções você escolher, o fluxo lhe dará diferentes opções para trabalhar em cima dela. Vamos escolher aqui o que provavelmente vai ser o caso da maioria das pessoas, referência bíblica. Vamos criar um passo a passo sobre como estudar a Bíblia, seja para um sermão, devocional, mas de acordo com as nossas necessidades e interesses. Então vamos clicar aqui em referências bíblicas. Cliquei, ele já coloca aqui como padrão o autor, o nome da sua conta. Então você pode colocar, nesse caso eu vou colocar aqui Saor Lucena, e você pode colocar uma breve descrição para o objetivo desse fluxo de trabalho. Vamos colocar aqui, estudar a Bíblia. Só colocar a Bíblia com B maiúsculo, porque eu prefiro. Então, a gente pode até ser mais extenso, a gente pode dizer assim: o objetivo deste fluxo de trabalho é estudar a Bíblia. Aí a gente poderia dar instruções sobre onde ele está se baseando, coisa do tipo. Eu vou até abrir um outro fluxo de trabalho já preparado aqui do lado para que você entenda um pouco sobre isso. Então vamos clicar aqui em guias e vamos escolher um fluxo de trabalho. Eu vou pegar aqui o de estudo de preparação de sermão expositivo. Aqui, ó, fluxo de trabalho de preparação de sermão expositivo. Cliquei. Olha aqui essa descriçãozinha aqui, ó, sobre esse fluxo de trabalho e essa descrição. Essa descrição é o que você coloca aqui. Então o que você colocar aqui vai aparecer assim que a pessoa clicar no seu fluxo de trabalho, no caso, assim que você clicar. Na verdade, você pode sim compartilhar seu fluxo de trabalho com outras pessoas. Vou mostrar brevemente como é que faz isso. Mas o que é legal é você então definir se você quer uma descrição mais completa ou simples. Agora, você vai começar a definir os passos para que seu fluxo de trabalho aconteça. Então eu vou abrir aqui um fluxo de trabalho, Romanos 12, apertei Enter e ele já mostra. Um passo maior é esse passo aqui, ó. É um passo que engloba passos menores, subpassos. Se eu quiser, eu posso clicar aqui, ó, nos 3 pontinhos e eu tenho opções para escolher. Vamos colocar aqui, adicionar mais, aí eu posso colocar um passo maior. Ou poderia colocar um passo menor, por exemplo. Então, passo maior são esses passos aqui, que englobam vários menores. E os menores são os subpassos para a execução de uma tarefa. Ou seja, você tem como criar aí pelo menos 2 níveis de escalas, né, para os seus passos, o maior e o menor. Você tem como dar um título para o seu passo. Então vamos colocar aqui, orar. Você tem como clicar em adicionar e você pode adicionar um outro passo logo abaixo desse, um subpasso desse, se você quiser, ou você tem algumas outras opções aqui. Mas vamos colocar aqui nesse caso um texto. O texto, vou colocar aqui então, devemos começar sempre com uma oração. O texto vai ser semelhante a isso daqui, ele vai aparecer logo abaixo do seu nome do nome do seu passo. Mas você está vendo aqui esse mais, isso aqui diz respeito a se você quiser escolher, adicionar um texto expansível. Então vamos colocar aqui um texto expansível. Oração é
fundamental para a vida cristã e precisamos especialmente dela para estudarmos a Bíblia. Pronto. Esse passo expansível vai aparecer aqui semelhante a isso. Ó. Quando eu clico aqui em mais, ele expande. Se eu clico em menos, ele se recolhe novamente. Esse aqui, o texto, vai aparecer do jeito que está aqui, tá certo? E além dessas opções aqui de texto expansível, você tem também outros modelos. Você tem, por exemplo, pergunta e resposta. Como é que é o pergunta e resposta? Eu vou colocar aqui. A gente pode colocar aqui, compartilhe como foi sua experiência de oração e respostas sobre o estudo desse texto. Pronto. Pode colocar qualquer coisa, tá, pessoal? Pode colocar aqui 2 pontos ou pode colocar, fazer uma pergunta e colocar uma interrogação. Então, deixa eu encontrar aqui algum passo que tenha isso. Olha aqui, tá vendo? Ó? Aqui é esse texto aqui, ó, que é a pergunta. Então, quando esse passo a passo aqui, esse fluxo de trabalho foi montado, o que foi colocado aqui como pergunta e resposta é isso que aparece aqui. E o espaço para a resposta é esse espaço aqui para as suas observações. Então vai aparecer em branco para que você digite. Então já expliquei para você o que é texto expansível, texto, pergunta e resposta. Documento é porque você pode adicionar aqui algum tipo de documento que lhe ajude no estudo. Então, quando você clica aqui, você tem opções diferentes. Se eu clicar aqui, eu posso escolher que tipo de documento que eu quero que seja inserido. Quais são esses documentos? São os documentos que estão inseridos aqui, ó, na aba Documentos, os documentos que você já criou e que são desses modelos aqui. Bibliografias, são sermões, são recortes, coisas desse tipo. Então, vamos selecionar aqui para a gente dar uma olhada. Deixa eu expandir novamente aqui o passo e aqui a gente vai escolher. Por exemplo, nós podemos colocar aqui lista de oração. A gente está falando de oração, a gente pode colocar aqui lista de oração. E aí, deixa eu ver se eu encontro aqui um passo a passo que tem um documento. Eu acho que eu não vou encontrar, mas a gente vai fazendo aqui e depois a gente mostra como é que esse fluxo de trabalho ficou preparado. Então, isso é o documento. Você coloca aqui. Você pode colocar, por exemplo, aqui um documento como, por exemplo, um sermão. E ao invés de ser um sermão, você criou um passo a passo ou anexou ali algum arquivo que é útil para a execução desse passo aqui. Por exemplo, faça exegese do texto. E aí você colocou ali um texto explicando como fazer isso anexado ao seu passo a passo. Então você tem como colocar isso e você tem como colocar também o que são ferramentas. Tem como colocar recortes, canvas, bibliografias e outras coisas. Mas é basicamente isso aqui e você tem ainda outras opções. Compartilhar texto. Então se você colocar aqui, você tem como colocar a opção de compartilhar esse documento e compartilhar mídia para que você coloque alguma mídia aqui que você compartilhe como mídia. Então a gente vai ver isso aqui depois, como é que vai ficar, tá certo? Aí você tem a opção de adicionar abaixo desse passo aqui um passo menor ou um passo maior. Vamos pegar aqui o segundo passo, vamos dizer assim. Leia a Bíblia várias vezes. Vamos adicionar então aqui um passo menor. Vamos antes disso até. Vamos escolher aqui algumas das ferramentas, porque aqui a gente tem ferramentas, funções do Logos que nós podemos escolher para aparecer aqui e nos ajudar na execução desse passo. Então eu vou procurar aqui, vou ver o que é que a gente tem aqui de opção que seja interessante e adequado para esse recurso. Então uma coisa que eu acho que a gente pode colocar aqui, por exemplo, é a ferramenta comparação de texto. Para ficar melhor, vamos fazer assim, vamos excluir esse passo aqui, né, essa ferramenta, vamos adicionar um subpasso, um passo menor. E vamos colocar aqui que como um subpasso do passo leia a Bíblia várias vezes, a gente tenha compare várias versões bíblicas. E aí a gente vai adicionar aqui a ferramenta comparação de texto. Então, isso vai ser semelhante ao que está acontecendo aqui. Deixa eu procurar para mostrar aqui para você. Selecione sua passagem, leia a passagem várias vezes. E a gente vai ter aqui a questão de ler em outras... comparar traduções em algum local. Rapaz, eu não estou achando aqui. Eu acho que, na verdade, está no outro fluxo. Deixa eu abrir ele aqui. Na verdade, esse passo está aqui. Se a gente vier aqui em guias e a gente vier aqui por estudo bíblico indutivo.
Então vamos colocar aqui, vamos colocar Romanos 12, só para vocês verem como é que vai ficar um exemplo bem claro aí disso. Então aqui a gente tem, ó, leia a passagem em múltiplas traduções. Quando a gente vem aqui, tem essa ferramenta, compare versão da Bíblia, que é o que a gente colocou aqui, basicamente. Então a pessoa clica e aí abre para ela a ferramenta de comparação de texto. E aí, além dessas várias ferramentas aqui que você pode ir escolhendo e vendo quais são as mais úteis para você, você tem como ir colocando passos menores e maiores, e não somente isso. Vamos dizer que em algum momento você colocou esse aqui como um passo menor, mas você se arrependeu e quer que ele seja um passo maior. Você pode clicar aqui em 3 pontinhos e promover a passo maior. Ou o contrário, você pode clicar aqui em 3 pontinhos e rebaixar a passo menor. Além disso, você tem opções de mostrar esse passo sempre, somente para estas passagens. E aí você pode colocar aqui uma referência, por exemplo, passagens do Novo Testamento ou do Antigo Testamento. E você também pode excluir esse passo aqui, se você quiser. Então, basicamente, é assim que a gente cria um fluxo de trabalho. Eu vou colocar aqui mais alguns passos, algumas observações, só para a gente seguir e ter algo visível ali para a gente, né? Então, leia a Bíblia várias vezes. Vou colocar aqui, faça análise da língua original. Ok. E aí vamos colocar aqui alguma ferramenta para nos ajudar nisso. Vou colocar aqui, lema em passagem, pode ser útil, vou colocar ela. Melhor, achei aqui, ó, palavra por palavra. Palavra por palavra é ótimo, que ele vai mostrar a exegese do texto, como o nome já diz, palavra por palavra. Vamos adicionar aqui também mais um passo, que vai ser um passo maior, vou colocar também. E vou colocar aqui, encontre palavras-chave. E assim, você ainda poderia colocar vários outros passos que você quer, colocar ferramentas que são úteis para você, pode colocar, por exemplo, análise de variantes textuais, pode colocar questões de referências, palavras importantes, por exemplo. Vamos colocar aqui, então, adicionar esse passo maior, encontre palavras importantes para estudar. Aí você clica aqui em adicionar, coloca importantes, e você pode colocar aqui, você pode colocar também, por exemplo, encontre passagens bíblicas que tenham conexão com a sua. Então venho aqui em adicionar e vou colocar aqui, ó, importantes de novo, tem aqui passagens importantes. Ok, então a gente poderia colocar textos aqui, se a gente quisesse. Vamos colocar um texto nesse daqui. Texto. Isso é essencial. A gente pode colocar aqui nesse um texto expansível. Então eu vou colocar aqui texto expansível. Não podemos deixar de lado a exegese. Qualquer coisa, você pode colocar suas observações. Quando você termina de editar, você clica em concluído. Mas só um último detalhe aqui. Você tem como colocar, inclusive, mudar diferentes fontes, né, para o que está escrito. Você pode colocar, por exemplo, aqui, essencial, em negrito, sublinhado. Pode aumentar também a fonte. E você pode colocar até bullet points ou aqui números sequenciais. Pode colocar o parágrafo um pouco mais para o lado, para o outro. Você tem como mexer nessa questão de formatação de texto também. Terminou tudo, você vai clicar então em concluído. E agora esse é seu fluxo de trabalho. Lembra que eu disse que aquela descrição que você colocasse seria o que apareceria aqui para você? É basicamente isso que aconteceu. Vamos abrir agora uma passagem. Vou colocar aqui Romanos 12, Romanos 2 então, que foi o que eu digitei. E olha só como é que ficou o nosso fluxo. Eu tenho aqui um passo maior, tenho aqui um texto expansível, tenho aqui uma pergunta e resposta, tenho aqui a recomendação de um documento. Então eu posso criar aqui uma lista de oração, posso criar aqui uma bibliografia, posso compartilhar o que eu estou vendo aqui e abrir a ferramenta mídia. Lembra que a gente falou dessas coisas? E aí, quando eu terminar esse passo, eu posso colocar aqui em continuar, ou se eu quiser, eu posso pulá-lo. E, claro, eu posso colocar observações sobre o que é que eu estou aprendendo aqui. Eu poderia colocar aqui que Deus falou profundamente ao meu coração. E o que é legal é que quando a gente digita, automaticamente aparece aqui esse símbolo, porque ele criou uma nota para esse nosso fluxo de trabalho sobre Romanos 2, e aqui está essa observação que nós podemos consultar depois. Então olha que legal, agora nós podemos então
concluir aqui, avançando em tudo, ó, tá vendo? Ó, palavra por palavra, que legal, a gente criou. Então, a gente tem como colocar exatamente de acordo com as nossas necessidades e ir caminhando até concluir esse passo, ok? Concluímos, então, todo o fluxo de trabalho e executamos bem. É assim que você cria seu fluxo de trabalho, espero que isso tenha sido útil. Isso aqui é muito bom para você dar aulas, seja no seminário, seja na escola dominical da igreja, em algum local. É bom para você criar o seu próprio passo a passo, mas conectá-lo com as ferramentas do Logos que são úteis para você, para que você se lembre delas, para que elas possam ser úteis realmente no seu estudo. E eu tenho certeza que isso aqui vai ser algo interessante para o seu estudo. E quando você faz o seu fluxo de trabalho e quer encontrá-lo, basta você vir aqui em Guias, e aí você vai encontrar os fluxos de trabalho iniciados, aqueles que você está fazendo, ou já começou, ou já terminou. Também os fluxos de trabalho que vêm como padrão no seu pacote. E aqui embaixo você encontra os fluxos de trabalho personalizados, aquele que você realmente desenvolveu para suas necessidades. Basta então clicar nele, colocar uma passagem que você quer estudar. E pronto, aqui está seu fluxo de trabalho para ser usado novamente. E como eu falei, para terminar aqui, você tem como compartilhar esse seu fluxo de trabalho com outras pessoas. Como é que você faz isso? Você pode vir aqui em documentos e aí você vai procurar esse arquivo que você criou. Então a gente pode pegar, por exemplo, esse fluxo aqui, clicar com o botão direito e clicar em compartilhar. Agora a gente pode definir se ele vai ficar como público para qualquer pessoa consultar ou se nós vamos colocar em apenas um grupo específico. Um grupo de uma igreja, um grupo de um seminário, um grupo que você tenha e que você queira compartilhar. Então, além de criar o seu fluxo de trabalho, você pode compartilhar, se você for um professor, com os seus alunos, pode compartilhar com os pastores da sua igreja, com seus amigos ou com qualquer pessoa que use o Logos. E isso ajuda ainda mais na execução do seu próprio fluxo de trabalho, na execução da sua busca por alcançar o seu objetivo. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se for, deixa aí nos comentários. Deixe também recomendações de outros vídeos que você quer ver. E é isso aí, até a próxima. Valeu!